Opa, e aí pessoal, suave na nave? Bom, tô colocando as musiquinhas aqui e a gente vai prosseguindo. Com o assunto que a gente vai ver norma euclidiana métrica, né? Uma questão de métrica que a gente vai ver agora. Deixa eu colocar essa música, acho que foi melhor. Pronto. Então, bora lá, vamos começar aqui já nos falando sobre o assunto de hoje, que é norma euclidiana. Certo? Essa é a definição 3.2.1 das notas de aula do Petrone Pulino, tá? Documentos que se encontram nos campos da Unicamp, tá? Basta pesquisar aí na internet, você acha gratuitamente. Definição 3.2.1, que é exatamente a definição de norma, né? Essa palavra norma, já escutamos ela em vetores. Quando a gente fala de norma, a gente está falando do modo, né, do tamanho do vetor. Assim, e a gente vai entender que, tal como eu falei que vetores não necessariamente, que produto escalar não necessariamente simplesmente uma operação, produto escalar é uma coisa que satisfaz, é exatamente algo abstrato que satisfaz determinadas propriedades. E as propriedades que nós vimos a simetria, a distributividade, a positividade e, por fim, a homogeneidade. E qualquer coisa que satisfaça essas propriedades pode se determinar um produto escalar. E a gente viu o produto escalar ponderado e o produto escalar de um caso específico do ponderado, que é geralmente o que comumente usamos em questões de prova. E, bom, agora a gente vai ver a norma. A norma também, tal como o produto escalar, é uma aplicação entre vetores, aplicações de transformações lineares, né? Transformações bilineares, aliás. E, nesse caso, linear, em que a gente vai entender o que é a norma de um vetor agora, né? E como a gente calcula a norma de um vetor propriamente dito, certo? Então a gente vai definir aqui a norma. Bom, a primeira coisa que eu vou começar é exatamente considerando o espaço que vai se encontrar o vetor, que é exatamente o V3, né? Considere o espaço de vetores V3, certo? Uma aplicação. E a gente vai ter exatamente aqui definindo essa transformação, certo? Opa. V3 para os reais, onde eu vou ter o vetor U. E aqui eu defino a norma do vetor U, tá? Que representa as duas barras verticais, que satisfaz as seguintes propriedades. E a gente vai colocar essas propriedades aqui. Ou seja, para ter a norma desse vetor, tem que satisfazer já as seguintes propriedades do vetor, certo? Seguintes propriedades. Lembrando que toda a base teórica que eu estou utilizando aqui para escrever o vídeo é exatamente em relação ao professor, as notas de aula do professor Pulino, tá? Eu sempre gosto de recordar isso para dizer que isso aqui não está necessariamente não retratado em nenhum lugar. Aliás, enfim, eu só falo de onde vem a base teórica porque eu falo. Bom, a primeira propriedade da norma é a positividade, tá? Ou seja, isso aqui é tudo definição, tá, gente? No caso, para que tenha uma norma euclidiana, ela tem que satisfazer as propriedades. Quais? A positividade, a homogeneidade e a desigualdade triangular, tá? Que é muito, muito, muito utilizada em cálculo 1, em geometria analítica também. Então você tem que ter essas coisas aí, ó, presas na cabeça, tá? Então a positividade vai ser escrita como? A propriedade da positividade é a seguinte coisa: a norma do vetor tem que ser maior ou igual a zero, tá? Para todo, vírgula, para todo vetor U pertencente desse espaço vetorial V3. E a gente tem um caso específico, né? Que é exatamente se a norma desse vetor ser igual a zero, se, somente se, equivale a dizer, que vai dizer que o vetor U é igual a zero. É um vetor nulo. B é a propriedade da homogeneidade. Que é exatamente daquele lambda, né? Ou seja, de um escalar pelo vetor. Ou seja, lambda vetor, a norma do vetor lambda U é igual ao módulo
do escalar pelo norma do vetor, certo? E isso para todo vetor U pertencente ao espaço vetorial V3 e lambda pertencente aos reais, tá? Só deixa eu... E esse C é a desigualdade triangular. Só deixa eu mudar uma música aqui que, pelo amor de Deus. Que essa música tá muito ruim. Aqui. Bom, desigualdade triangular é a terceira aqui. Bom, então, a norma do vetor U mais V vai ser menor ou igual à norma da adição entre os vetores. Para quem não sabe, a desigualdade triangular geralmente a gente vê assim, né? Módulo de U mais V, não sendo realmente vetores, né? Às vezes A e B, né? Que é propriedade de módulo, né? Que aí também vem da desigualdade triangular. Módulo de A mais B é menor ou igual ao módulo da soma. E módulo de A menos B tem que ser maior. Aí a gente usa essas, né? Essas desigualdades triangulares. Bom, e isso vale para todo vetor U e V pertencente ao espaço vetorial V3, tá? A gente teria aqui, e isso define uma norma, tudo que satisfazer essas três propriedades, coexistentemente, define a norma do espaço de vetores V3. Certo? Beleza. Essa é a primeira definição que nós vamos ter aqui, definição 3.2.1 da norma euclidiana, e a segunda define o que é distância, tá? Para quem não sabe, distância tal como a gente tem, não é simplesmente eu pegar um gráfico, um plano cartesiano, pegar dois pontos e pronto, tá aqui calculada a distância, faz um Pitágoras, não. É uma forma de calcular, mas distância não necessariamente é isso, tá? Distância é um conceito muito abstrato que nós temos também, porque da mesma forma que a gente calcula uma distância entre um ponto material e outro, a gente não, ou seja, entre um carro e outro, desprezando suas dimensões, a gente não calcula da mesma forma a distância, por exemplo, microscópica. Ficaria inviável. Então, há outras formas de definir distância, qual que a gente satisfaça algumas coisas. Tal como essas definições que fizemos construir em geometria analítica, a distância também será construída de acordo com propriedades. E olha só que curiosidade, ela vai ser a distância vai ser tal como as propriedades da norma. Porém, lembrando que distância é uma espécie de métrica, não necessariamente é a norma, tá? Mas sim é uma relação entre distância e norma. Mas não são necessariamente a mesma coisa, tá? Pela definição, não são a mesma coisa. Na prática, às vezes a gente toma distância como norma, né, no dia a dia. Tá bom, pessoal? Então, bora lá. Definindo, então, definição 3.2.2, aqui definimos distância. Certo? Bom, e para definir distância, a gente vai ter a seguinte definição. Considere o espaço de vetores V3. Gente, a música que eu tô escutando é muito ruim. Tá ruim demais, meu Deus. Ah, por aí fora. Essa aqui é bonita. Uma aplicação aqui. Tá bom? Dado esses dois vetores, é uma aplicação bilinear aqui, distância, que satisfaz as seguintes propriedades.
Então aqui a gente vai ter as propriedades, que é a positividade, simetria e desigualdade triangular também. Então, distância do vetor U para o vetor V tem que ser maior ou igual a zero. Para todo vetor U e V pertencente ao espaço vetorial V3, também temos o caso específico. Com distância do vetor U e V for igual a zero, logo U é igual a V, o vetor U é igual a V. B, a gente vai ter exatamente positividade, simetria. Ah, não, o outro foi homogeneidade, né? Eu tô viajando. Homogeneidade, esse aqui é diferente, tá? Distância não é as mesmas propriedades. Então, pela definição mesmo, já se distancio de conceito. É simetria, tá? Perdão, gente, perdão. Viajei aqui. Simetria. Que nós vamos ter. Se é simetria, gente, então, exatamente, distância do vetor U para o vetor V é a mesma distância do vetor V para o vetor U. Tá bom? Para todo vetor U e V pertencente ao espaço vetorial V3 dado. Tá bom? E agora a desigualdade triangular. Caraca, essa música é da onde? Ah. Desigualdade triangular. Distância entre o vetor U e o vetor V é menor ou igual à distância do vetor U para esse novo vetor e do vetor, a distância do vetor V e o vetor W. Tá bom? Para todo vetor U, V e W pertencente ao espaço vetorial V3. Então aqui nós temos a desigualdade triangular, tá bom? Que seria exatamente isso que nós temos. Tá bom, pessoal? E isso aqui define uma métrica ou uma distância no espaço de vetores. Define uma métrica ou uma distância espaço de vetores V3. Certo? Então, exatamente, nós temos aqui essas seguintes definições, da norma euclidiana e também a definição de distância, tá? Então, agora entendemos como vai se tratar realmente a norma e a definição em geometria analítica. E o próximo teorema, vamos ver como calcular a norma euclidiana na prática.